Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Agradecemos a Deus por Ele permitir estarmos novamente juntos. Ficamos felizes por podermos estudar a Bíblia com vocês cada dia. Ficamos felizes com todos vocês que clicam no dedinho de joinha, que compartilham os estudos, com todos vocês que comentam. E isso nos ajuda a mantermos este projeto de estudarmos com vocês a Bíblia cada dia. E temos aqui sempre orado por vocês que nos escrevem. São muitos pedidos de oração. Vocês que nos acompanham podem ler os comentários no canal Hora Tranquila e também orar por aqueles pedidos. E queremos agradecer a todos vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando, e todos vocês que responderam a pergunta que fiz na semana passada, dizendo sobre a utilidade, a importância desses estudos. Mandamos aqui um alô especial para Daniel Moura e Aparecida, para Sandra Suave e Isolde Suave, também para Lili Madureira e família, para a Auxiliadora, Natir Alves e Haroldo, um alô especial também para Iraci Altino de Oliveira, Abádia Ferraz, Alda Mota, Jandira Dias Alves, Ivna Mendes, também Geraldo Correia Soares, Maria Silva Ribeiro e todos os demais que nos escrevem. Vocês, que eu citei os nomes aqui, vocês sabem onde vocês moram, né? A cidade, o estado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Estaremos sempre mandando alô e iremos orar. Bondoso Deus e Pai, que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão por mais este dia de vida, por estes momentos que agora vamos ter para estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo fale conosco, Pai. Ajuda-nos a entendermos e colocarmos em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Nós queremos Te pedir que abençoes todos os que estudam conosco, todos os que nos escrevem pedindo orações. Abençoes a Sandra Suave, a Isolde Suave, também o Daniel Moura e Aparecida, Lili Madureira e família, Auxiliadora, Natir, o Haroldo. Abençoes a Iraci Altino de Oliveira, Abádia Ferraz, Alda Mota, Jandira Dias Alves, também Ivna Mendes, o Geraldo Correia Soares, a Maria Silva Ribeiro, e Tu sabes todos os pedidos, Pai, que eles colocam aqui, as necessidades de vitórias, conforme for a Tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o nosso estudo desta semana. Estamos, esta semana, buscando entender na Palavra de Deus a questão deste conflito cósmico, um conflito que começou no céu e se estendeu aqui na terra, e continuamos sofrendo por causa deste problema da luta do bem contra o mal, e sabemos que, assim como nós cremos que Deus existe, que Deus nos ama, que Deus quer nos salvar, também existe o mal, existe Satanás, os anjos de Satanás, procurando nos desestimular, nos tirar do caminho. E nós sabemos que quando nós temos um conflito dentro da nossa mente, não sabendo que decisões tomar, é a luta de Satanás contra Cristo em nossa mente. Aquele que nós dermos então ouvido, e fizermos aquilo que essa luta nos insinua a fazermos, é aquele que nós estaremos servindo. Se nós decidirmos continuar praticando o bem, fazer o bem e ouvir a voz do bem, nós estaremos alimentando a nossa alma, o nosso espírito, fortalecendo a nossa vida espiritual. Mas se nós dermos ouvidos à voz do inimigo, fazendo com que nós achemos que não tem problema nós vivermos de maneira contrária à palavra de Deus, nós estaremos então fazendo com que a natureza pecaminosa ela prevaleça. Então muitas pessoas se sentem fracas espiritualmente exatamente por isso, por causa dessa luta entre o bem e o mal, e então, ao invés de estudarem a Bíblia, de orarem, de fazerem o que a Bíblia ensina que nós deveremos fazer, nós damos ouvidos a Satanás, procuramos ficar presos a músicas mundanas, a novelas, e enfim, coisas que nos desestimulam a estudar a Bíblia. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Essa luta ela é real, é um conflito, e ele vai existir até quando Jesus voltar. Então ontem nós falamos aqui a respeito daquela semente boa que o agricultor plantou, mas depois, quando começou a crescer, os empregados viram que havia joio também, mato, no meio do trigo. E ele perguntou, os servos perguntaram, mas quem fez isso? E o agricultor respondeu, um inimigo fez isso. Então, este mal que existe, esses problemas que nós enfrentamos em nossa vida, com os nossos filhos e enfim, coisas
tristes que acontecem conosco, é o inimigo que faz isso. Não é Jesus, não é Deus. E quando Deus criou este mundo também era perfeito. Assim como o céu é perfeito, este mundo era perfeito. Deus criou tudo perfeito, é tanto que a Bíblia nos diz, em Gênesis capítulo 1 e no verso 31, diz assim, Gênesis 1, 31. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Então Deus, após o término da sua criação, ele viu que tudo era muito bom, era perfeito. Mas então, o que foi que aconteceu? Nós sabemos, irmãos, vou repetir, porque nós precisamos repetir que a repetição é a base do aprendizado, tá? Por isso que precisamos sempre repetir. A Bíblia, ela é atual. Ela fala para nós hoje, fala para nós amanhã, ela vai falar para nós enquanto este mundo existir, a Bíblia ela será atual. E então, Deus, criando tudo perfeito, o ser humano perfeito, não tinha tendência para o pecado. Deus, ele nos deu a liberdade para tomarmos decisões, para escolhermos. Deus disse, olha, vocês podem comer de todos os frutos aqui das árvores do jardim, menos de uma árvore. Era a prova de fidelidade a Deus, de lealdade, de amor a Deus. Ali estava a prova. Se o ser humano não tivesse se aproximado daquela árvore e dialogado com a serpente, o problema foi o diálogo com a serpente. Irmãos, se Satanás vier nos tentar, não vamos dialogar, não vamos questionar. Vamos fazer como Jesus fez, está escrito. Vamos responder o que está na palavra de Deus. Não dê ouvido a Satanás. Não dialogue com ele. Não pense assim, não, mas essa tentação aqui, para mim, eu não vou cair nessa tentação. Mas aí você vai se arriscando, vai se aproximando do local onde está ali a tentação que você costuma cair. Então, é dialogar com o inimigo. Adão e Eva não deveriam ter se aproximado daquela árvore. Era o único lugar em que Satanás poderia tentar o ser humano. E ali ele se incorporou numa serpente. A serpente foi a primeira médium deste mundo, porque ela falava, e animal, serpente, insetos não falam, nós sabemos disso. Mas a serpente começou a falar com Eva. E Eva entrou, caiu na dela, começou a dialogar. Vejam, aqui em Gênesis 3, a partir do verso 1, diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela, a serpente, perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Aí começa o diálogo, né? Eva começa a responder: podemos comer do fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira, uma às outras, para se cobrirem. Vejam, irmãos, o problema de dialogar com o inimigo. Não vamos cair nessa. Isso aqui não tem problema. Eu posso fazer isso, todo mundo está fazendo. Todo mundo lá na igreja está usando isso, está fazendo aquilo, eu também posso. Não vamos dialogar com a serpente, irmãos. Está escrito na Bíblia o que nós podemos e o que não podemos, o que é lícito, o que não é lícito. Está escrito. Porque se nós começarmos a dar vazão aos nossos desejos, aos nossos sentimentos e paixões carnais, nós vamos cair também no pecado. Então foi aqui que entrou o pecado no mundo. Aqui, por quê? Porque Satanás, ele é astuto, como diz aqui Gênesis capítulo 3, verso 1. Gênesis diz que
ele usou ali a serpente, que era dos animais astutos ali do jardim, e então Eva provou do fruto, percebeu que o fruto era bom e deu para o marido, ele comeu também, e aí perceberam que estavam nus. Deus disse para eles que eles morreriam se comessem do fruto. Eles não morreram na mesma hora, mas eles perderam a sua glória. Aquela vestimenta de glória que eles tinham, eles perderam, porque logo perceberam que estavam nus. Aí fizeram roupas de folhas de figueira para cobrir a sua vergonha. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo em que Satanás ele continua nos tentando e querendo nos destruir. Aqui em Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 12, nos versos 7 a 9, fala da igreja e Satanás, a mulher e o dragão. Apocalipse 12, de 7 a 9 diz: houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com os seus anjos. Vejam, engana o mundo todo. A antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Satanás continua iludindo as pessoas, Satanás continua enganando, Satanás continua mostrando que o pecado é fascinante, que o pecado ele nos atrai e que não há problema nenhum nós fazermos o que todo mundo está fazendo. Mas eu volto a dizer para vocês o que eu tenho dito algumas vezes aqui nos nossos estudos, que nós, se quisermos fazer a vontade de Deus, nós vamos andar na contramão do mundo, na contramão da maioria dos cristãos que estão vivendo como se não fossem cristãos. Os seus trajes, o modo de falar, o modo de se divertir, enfim, todas as coisas estão mostrando que a pessoa, ela não está fazendo a vontade de Deus e é cristã. E o apóstolo João, ele diz: filhinho, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Então nós não podemos amar as coisas do mundo, elas são atrativas. Satanás ele é astuto, Satanás ele quer nos tirar. Nós vemos agora, no final dessa semana, vai começar aí o carnaval do dia de sábado próximo até quarta-feira da semana que vem, e muitos cristãos estarão lá no meio, pulando e assistindo pela televisão, enfim, estarão participando de alguma forma com as músicas, e Satanás ele quer isso, ele quer nos desviar do nosso caminho. Então, vamos nos pôr em oração, vamos estar buscando a presença de Deus. Sabemos que muitos dos nossos filhos estarão indo para essas festas e ali o nome de Deus vai ser profanado. Ali os cristãos serão ridicularizados com cenas que eles irão apresentar naquelas apresentações das escolas de samba. Deus vai ser afrontado, mas sabemos que de Deus não se zomba. Essas pessoas que estão à frente dessas festividades e que afrontam a Deus e que zombam de Deus, eles vão pagar por isso, a menos que se arrependam. Se se arrependerem, Deus ele perdoa. Então nós não deveremos, irmãos, amar o mundo e nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Deus nos abençoe. Este conflito entre o bem e o mal vai continuar, mas quando Jesus voltar terá um fim e queremos juntamente com vocês estar nos céus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana, mas lembramos a todos vocês o que a Bíblia nos diz: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, verso 3. Que Deus nos abençoe.